Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido assim emendado. Projeto de Lei 1152-A de 2011, de autoria do deputado Iranildo Campos, que dispõe sobre a instalação de painel informativo com relação de medicamentos disponíveis para entrega imediata em todas as unidades da rede pública do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Verificação. Verificação solicitada pela deputada Clarissa Garotinho. Senhor presidente, para encaminhar a votação. Para encaminhar a votação, pelo PSDB, deputado Luiz Paulo. Projeto de Lei 1152-A de 2011, de autoria do deputado Iranildo Campos. O PSDB vota sim. A presidência solicita aos senhores deputados que se dirijam aos terminais eletrônicos para a votação da presente matéria. E solicita ainda aos deputados que se encontram em seus gabinetes que se dirijam ao plenário. A presidência irá fazer a primeira chamada nominal. Alexandre Correia, Altineu Cortes, André Siciliano. Deputado, questão de ordem. Eu solicitei a verificação porque a gente observa o painel e observa que não tem praticamente nenhum deputado aqui dentro. Mas o autor do projeto, ele se encontra aqui. Então, eu não quero ser injusta com o autor do projeto. Então, retirado o pedido de verificação. Aprovada a emenda de redação. Em votação, a redação do vencido assim emendado. Senhor presidente. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Não quero Vai ao eu toque. ser o pomo da discórdia. Mas é preciso que Vossa Excelência fique atento para as decisões da presidência. Porque o presidente titular não está presente e em outras oportunidades ele diz: iniciado o processo de votação em pedido de verificação, não volta mais atrás. Mas eu estou tolerando, eu só estou alertando. Vossa Excelência já concluiu a votação, só para dizer isso. Mas é só para amanhã, quando algum minimamente maldito tiver interesse na votação, em havendo pedido a desistência do pedido de verificação, a desistência tem que ser acolhida, só para deixar isso registrado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Luiz Martins. Justificar a ausência do deputado André Correia, que encontra-se numa agenda em Friburgo, acompanhando o secretário de Estado de Saúde. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de Lei 409-A de 2011, de autoria do deputado Vaguinho, que autoriza o Poder Executivo a manter cadastro de dados de documentos pessoais roubados, furtados ou extraviados. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a autógrafo. Em primeira discussão, projeto de lei 122/2011, de autoria do deputado Chiquinho da Mangueira e Luiz Martins, que dispõe sobre a adoção de medidas para evitar a existência de criadouros para Aedes aegypti e Aedes albopictus nos locais determinados e adota outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão.
O projeto recebeu 2 emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio projeto de lei 396 de 2011, de autoria do deputado Domingos Brazão, que dispõe sobre a liberação da cobrança de pedágio em caso de engarrafamento nas vias administradas pela iniciativa privada. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, o parecer da Comissão de Justiça. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a arquivo. Anuncio. Pela ordem, deputado Xandrinho. Acabamos de votar um projeto do deputado Brazão. E eu quero aproveitar e dizer que ele está, nesse momento, na cidade de Nilópolis, faz aniversário esse final de semana, então, portanto, ele está lá em compromisso, atuando politicamente na região. E, saiba o senhor, junto com o governador. Muito bem. Anuncio projeto de lei 793 de 2011, de autoria do deputado Átila Nunes, que altera a Lei 4.055, de 30 de dezembro de 2022. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, de Educação favorável, de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania favorável, de Transporte favorável, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável. Deputados Domingos Brazão, Robson Leite, Flávio Bolsonaro, Marcelo Simão e Janira Rocha foram os relatores. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. O projeto, desculpa-me, recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. Anuncio projeto de lei 258, 2011, de autoria do deputado Xandrinho, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de microchip eletrônico de identificação e localização nas armas de fogo comercializadas no Estado do Rio e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, o parecer da Comissão de Justiça. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a arquivo. Pela ordem, o deputado autor da matéria, deputado Xandrinho. Justificativa de votação. Se o senhor observar aqui, a Comissão de Justiça foi 2-2, 2 votos contrários, 2 votos favoráveis. Tá certo? Tá aí, tá explícito. E pelo que entendemos, o voto de desempate foi do presidente, do nobre deputado Bernardo, que votou 2 vezes. Que se está 2-2, alguém tem que votar 2 vezes. Acredito que tenha sido, pela lógica, né, pelo regimento, o presidente. E a lamentar, senhor presidente, mais a lamentar que nesse momento que vivemos, um alto índice de violência e o projeto, o que ele quer, o projeto, o que determina o projeto? Que armas de fogo tem um chipzinho pequeno que Estados Unidos já tem, grandes países, potências já tem, e aqui também é um grande país, tem o direito de ter esse chip. Então a polícia iria identificar essas armas aonde estariam possíveis armas de algum delito, de algum crime. Mas a gente sabe também que o peso desse povo que fabrica arma é muito grande. A gente sabe do potencial desse povo. Mas nós não vamos desistir, não. Ele vai para arquivo agora, mas dentro do prazo legal, uma reapresentação do projeto, nós não iremos desistir. Porque armamento é bom ser identificado, o armamento é bom você saber por onde ele anda, essa arma de fogo. E é isso que nós tínhamos a intenção dentro do projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, também Anuncio. fazer a declaração de voto, presidente. Declaração de voto, deputado Flávio Bolsonaro. Presidente, só porque eu respeito muito o deputado Xandrinho, mas discordo frontalmente desse projeto de lei dele, porque o problema não está em colocar chip ou não em armas. As armas hoje têm registros, são rastreáveis, e é isso que não acontece nas investigações. Não, as armas não são rastreadas, as munições também são identificadas e não são rastreadas. E é um projeto claramente inconstitucional. A gente tem que parar com essa mania, deputado Xandrinho, de achar que são as armas registradas que geram a violência. E são elas que são usadas por pessoas que estão à margem da lei. Não são. Ninguém compra uma arma em loja para cometer um assalto.
Então, essa lógica que tem que ser entendida. Não é essa arma de uma pessoa que obedece a todos os requisitos do Estatuto de Desarmamento, uma burocracia danada, paga caro para chegar no final e a superintendência da Polícia Federal ainda negar a pessoa a comprar arma ou negar o porte de arma dessa pessoa. Então é muito difícil hoje comprar uma arma ou ter porte de arma. E não é uma iniciativa como essa que vai colaborar em alguma coisa para que seja reduzida a sensação de impunidade no Rio de Janeiro. Até porque, deputado Xandrinho, essa é uma matéria obviamente federal. Você não pode obrigar uma empresa de arma que vende para o mundo inteiro a fazer uma fabricação específica para o estado do Rio de Janeiro com chips. Se isso fosse colaborar para realmente a redução da criminalidade, né, para que fossem desvendadas mais autorias de crimes cometidos com arma de fogo, eu votaria a favor, mas nem isso eu acredito que aconteceria. Senhor presidente, como eu fui citado, eu gostaria de informar o nobre deputado que eu nunca vou parar com isso. Eu sempre que eu achar que tem, eu vou continuar com isso. Não vai nada pessoal, mas eu sempre vou continuar com isso. Continuo dizendo, senhor presidente, que o chip é para identificar onde está a arma. É só isso, para controle da arma, para controle. A Secretaria de Segurança, com certeza, teria um monitoramento muito eficiente com esses chips nas armas. É só o senhor botar em pesquisa que o senhor vai saber se o povo é favorável ou não. E também eu não estou preocupado se quem vende a arma será difícil para a fábrica que faz a arma. Se ela consegue fazer a arma, ela pode implantar o chip, sim, senhor, e esse Estado quer paz e reduz, sim, a violência quando você tem um armamento controlado. Anuncio em discussão única. Senhor presidente, se você me permite... Pela ordem, deputado Paulo Ramos. Ontem, votamos aqui o relatório da CPI das universidades privadas. E a votação não foi concluída em função dos destaques apresentados. Eu não vi no Diário Oficial a publicação dos destaques. E eu faço questão de ter acesso aos destaques. Eu quero saber, fui o autor, deputado Robson Leite, relator, eu quero saber quais são os destaques, para que eu possa, em relação a eles, me posicionar. Então, eu queria solicitar a Vossa Excelência a informação, ainda durante a sessão, sobre a existência e quais os destaques e quais os autores. Perfeitamente. Pela ordem. Porque ontem, o senhor viu, Vossa Excelência viu, que o plenário estava cheio. As escadarias, que há um interesse muito grande, não só dos profissionais da educação, professores e pessoal administrativo, como também alunos e seus familiares. CPI foi uma CPI acompanhada rigorosamente pelos interessados de ambos os lados, inclusive os investigados. Então, quando não temos essa transparência, fica um sofrimento muito grande. Não sei o que houve, mas seria razoável que recebêssemos ainda durante a sessão as informações. Entendeu? O nosso presidente, deputado Paulo Melo, não está presente. É possível que tenha acontecido alguma coisa, mas precisamos, não para nós mesmos, mas por questões ligadas à transparência, dar ciência àqueles que estão nos telefonando, buscando informação, porque estiveram aqui ontem acompanhando a votação. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Robson Leite. Presidente, as minhas preocupações são as mesmas do deputado Paulo Ramos. Nós tínhamos aqui, aliás, com toda a compreensão da presidência, a presença nas galerias de vários professores, pais e alunos, da Gama Filho, da Cândido Mendes, da Universidade da Cidade, da Castelo Branco, de diversas universidades aqui no plenário. E havia pelo menos 3 ou 4 vezes mais professores, pais e alunos nas escadarias da Assembleia. Entendemos a limitação do espaço e, evidentemente, que o apoio da presidência foi fundamental para que esse relatório viesse à votação. Mas há um clamor muito grande com relação à transparência de quais foram os destaques apresentados. Até porque, presidente, é importante essa questão,
porque eu acho que todo deputado tem o direito de fazer os seus destaques, querer incluir ou retirar. Não tem problema nenhum. Mas queremos fazer também o debate transparente. Queremos saber quais foram esses destaques e que os deputados venham aqui, à tribuna, inclusive, para defender os seus destaques. Ajunta a opinião pública para defender os seus destaques. Não há monopólio da verdade. Nem eu, nem o deputado Paulo Ramos somos detentores da verdade. Mas queremos a transparência sobre o que está sendo pedido, inclusive, se for o caso, que não se vote o relatório terça-feira sem que tenha essa publicidade. Não dá para chegar na terça-feira para saber quais são esses destaques e votar esses destaques sem saber. Pode ser que seja um destaque, por exemplo, de tirar metade do relatório e estragar todo um trabalho que é de interesse público do Rio de Janeiro e do Brasil. Destaque para acrescentar, seja acrescentar indiciados, ou seja acrescentar até penas àqueles que já estão indiciados, não temos problema nenhum com relação a isso. Não tem problema nenhum. Agora, destaque para retirar tem que vir aqui à tribuna e defender ele publicamente. Porque não é o meu interesse, o deputado Paulo Ramos, de quem quer que seja. É interesse, evidentemente, de quem está nesse momento em greve, com risco de não só perder o ano letivo, como perder todo o período da faculdade, e a professores, nesse momento, sem poder dar aula, em função não apenas da greve, mas das condições precárias de algumas dessas universidades aqui por nós indiciadas. Então eu peço sensibilidade para que a mesa diretora publique esses destaques, não para nós, mas para a sociedade do Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente. Eu apresentei outra questão pela ordem, que não é sobre o mesmo tema, mas é sobre o relatório da CPI do 9º Ofício de Imóveis, que está prestes a ser colocado em votação. É a próxima. É a próxima matéria. Eu quero solicitar a Vossa Excelência a retirada da matéria da ordem do dia, porque não está presente o deputado André Correia, e a minha intervenção contra esse relatório, eu gostaria de fazê-la estando presente o deputado André Correia, que foi o relator. E durante os trabalhos da CPI, ele próprio se declarou incompetente, porque teve relações profissionais ao longo da vida com vários dos investigados. E faz um relatório que eu considero desrespeitoso, afrontoso, mesmo tendo sido aprovado por 3 dos 5 membros da CPI, 2 votos contrários, porque o relatório é tão ofensivo que dá a impressão de que não investigamos nada. Como envolve o interesse de milhares e milhares de pessoas que vão sendo lesadas com a participação do 9º Ofício, em uma região do Estado que vem crescendo muito, porque o 9º Ofício é o maior cartório de registro de imóveis e se transformou num antro, protegendo interesses conhecidos. E dentre os interesses protegidos estão os interesses dos titulares de empresas que contaram com a participação profissional do deputado André Correia. Então, eu não quero tratar desse assunto hoje, que ele não está, então eu peço a Vossa Excelência que retire da ordem. A presidência atende o pedido de Vossa Excelência e retira o de pauta em discussão única. Questão projeto. De ordem, presidente. Só um instantinho, Pela deputado. ordem, é sobre o mesmo tema. Deputada, eu estou falando, por gentileza. Projeto de resolução 563 de 2011 está, portanto, retirado de pauta a pedido do deputado Paulo Ramos. Agora sim, deputada Clarissa Garotinho. Fico feliz com a arrogância que Vossa Excelência utiliza dessa cadeira, porque o senhor só tem mais um ano para usar essa cadeira, porque duvido que o povo vá te reeleger com as posturas que Vossa Excelência vem adotando aqui dentro dessa casa. Mas a minha questão de ordem, senhor presidente, eu sei que já foi retirado de pauta, mas apenas para explicitar aqui a minha opinião, não pode colocar em pauta um relatório de uma CPI para ser votada. Ontem à noite nós recebemos 2 relatórios diferentes. Um produzido pelo presidente da CPI, outro produzido pelo líder do governo. Como é que a gente lê e apura
até para votar com coerência, num relatório que a gente tem um prazo mínimo para fazer a leitura, 2 relatórios, de uma CPI que a maioria dos deputados não participaram, porque não foram membros, uma CPI que denuncia pessoas. Então eu queria aqui pedir que a presidência desse mais tempo para que nós pudéssemos avaliar os relatórios. Não só dessa vez, que já foi retirado de ofício a pedido do Paulo Ramos, mas que não se tenha mais a prática de colocar relatório de CPI para votar da noite para o dia, sem que os deputados tenham tempo para ler e avaliar esses relatórios. Até porque, diferente daqueles que foram membros da CPI, que puderam acompanhar todos os depoimentos, a gente tem que ler relatórios e avaliar. Então isso é uma coisa muito séria e muito grave. E a gente precisa do devido tempo para analisar. Presidente, pela ordem, o mesmo Pela tema. ordem, deputado Conte Bittencourt. Presidente, o relatório da CPI das universidades, nós acompanhamos o trabalho, lemos o relatório. Agora, eu confesso a Vossa Excelência... Confesso a Vossa Excelência que eu... Sim, presidente. Eu não me recordo nem da publicação do relatório dessa CPI do nono ofício. Gostaria que a Secretaria da Mesa informasse o dia da publicação no DO do Legislativo desse relatório, como também as informações são aqui conflitantes. Eu não me lembro, consultei a minha assessoria agora, do meu gabinete ter... Eu estou presidindo a sessão, para a gente ver. Ter recebido o relatório que aqui diz a deputada Clarissa Garotinho que recebeu ontem. Eu perguntei se foi distribuído esse relatório ontem em plenário. Não foi, nem nos gabinetes. Então, de fato, merece a providência que Vossa Excelência está tomando, retirando a matéria, para que seja melhor esclarecida essas dúvidas todas. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Luiz Martins. Em cima do que o deputado Conte Bittencourt falou e a deputada Clarissa, o bom senso do deputado Paulo Ramos em pedir a retirada do relatório dessa CPI, uma CPI pela qual ele trabalhou muito. Eu fui checar no meu gabinete, não recebi nenhum relatório, nem via eletrônico, nem nada. Então, o bom senso, eu acho que a casa tem que remeter antes, para que possamos ler, para que possamos dar um voto num relatório com consistência. Então, não foi distribuído para o meu gabinete nenhum dos 2 relatórios, senhor presidente. Eu creio que depois dos pedidos subsequentes ao da deputada Clarissa Garotinho, ela tem aprendido com seus colegas a ser educada e respeitar o regimento e a presidência. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, o deputado André Siciliano. Primeiro dizer que nós aguardamos com muita ansiedade esse relatório do nono ofício, porque uma CPI bem conduzida pelo presidente Paulo Ramos, nós tivemos um relatório aprovado, um relatório contrário ao que nós trabalhamos todo o período de funcionamento da CPI. Então, eu e o presidente Paulo, nós vamos fazer uma emenda e esperamos ver aprovado o relatório do presidente, que na verdade é um relatório contrário ao relatório que foi aprovado na comissão. Também para citar aqui a presença de 2 vereadores, um vereador do município de Mendes, o Rubinho, do PSB, e um vereador aqui, o nosso companheiro Helder, do município de Japeri, do PT do B. Obrigado, senhor presidente. Registramos, portanto, com alegria, a presença na tribuna de honra dos vereadores presentes citados pelo deputado André Siciliano. Sejam bem-vindos ao Parlamento Fluminense. A presidência já cumprimentou no expediente inicial os municípios de Pociúncula e de Nilópolis, que hoje fazem 66 anos, mas, mais uma vez, em nome do Parlamento, nós registramos aqui e parabenizamos a população de Pociúncula, em nome da prefeita Miriam de Paula, e o nosso colega, ex-colega deputado Alessandro Calazans, também 66 anos, do município de Nilópolis. Deputado Tiago Pampolha, depois o deputado Paulo Ramos.
Presidente, é com bastante tristeza que eu peço a transcrição do manifesto contra o sucateamento da SEPTA pela vida dos animais da cidade do Rio de Janeiro. Eu vou entregar à Secretaria da Mesa, queria autorização da mesa diretora para que fosse transcrito no Diário Oficial. Deferido, Excelência, o pedido. Anuncio. Deputado Paulo Ramos, o senhor vai usar o pela ordem? Só comunicar a Vossa Excelência que eu estou requerendo a republicação dos relatórios para que possa ser feita a comparação, senhor presidente. Perfeito. Para que na hora da votação os parlamentares estejam devidamente esclarecidos. Anuncio. Em discussão única, projeto de resolução 907/2013, de autoria do deputado Bruno Correia, que concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma à senhora Miguelina Paiva Vecchio. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável. Relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Registrar o meu voto contrário ao projeto, por favor. Só, deputado Flávio Bolsonaro, o senhor abstenção? Voto contra. O voto contrário. Voto contra. Registro o voto contrário, deputado Flávio Bolsonaro. Ao deputado Conte Bittencourt, a mesa informa. A CPI, o relatório foi publicado 6/5/2013. E a CPI do nono ofício em 23/12/2011. Pela ordem, presidente. Pela ordem, o deputado Newton Salomão. Presidente, eu não tomei conhecimento de que o governo do Estado foi assumido pela empresa Facility. Não vi nenhuma publicação de que essa empresa assumiu o governo do Estado. Mas, pela conduta que eu estou observando, parece que esta empresa que agora é governo do Estado. Por quê? No município de Teresópolis, a população deseja informações sobre o funcionamento do DETRAN e, pasmem, Vossa Excelência e os senhores deputados, a tal da Facility, que está mandando em tudo no Estado, proibiu os responsáveis pelas unidades do DETRAN, no setor de habilitação e identificação, de prestar informações à sociedade. Portanto, nós precisamos que o governo, o presidente do DETRAN também, esclareça quem está mandando nesse Estado, nessas operações envolvendo o DETRAN. A sociedade tem o direito de ser informada ou precisa fazer um lobby com a Facility para receber uma informação que deve ser pública? Está aqui uma oportunidade para o líder do governo, para quem estiver assistindo, de que esta questão, a meu ver, é vergonhosa, desrespeitosa e merece de nós aqui, não é, o repúdio. Eu espero, então, que algum representante do governo, enfim, até da Facility, se ela realmente está mandando assim tanto no governo, que possa rever isso e libere a informação, porque senão nós vamos daqui fazer uma audiência pública e exigir que o povo de qualquer cidade receba as informações sobre um órgão público. Tá certo, presidente? Muito obrigado. Pela ordem, não. Próximo projeto a ser anunciado é o projeto de resolução 909 de 2011, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que concede título de benemérito à Escola Naval. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável. Relator, o ilustre deputado Dica. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Senhor presidente, eu quero fazer um pedido pela ordem, no seguinte sentido, que Vossa Excelência defira, na publicação desse projeto aprovado, a coautoria do deputado André Correia, porque ele foi
aluno da Escola Naval. Eu não sabia, então não tem nada demais, é nosso colega, pode ser o coautor dessa homenagem, tendo em vista que ele foi ex-aluno da Escola Naval. Gostaria que o senhor deferisse. Está deferido o pedido de Vossa Excelência e encaminharei à Secretaria da mesa. Obrigado, presidente. Deputado João Peixoto, pela ordem. Presidente, meu pedido pela ordem é para mim me associar ao deputado Newton Salomão, que está falando sobre a Facilite. E nós gostaríamos de convocar o dono, o diretor, quem é que seja lá da Facilite, para vir aqui nessa casa dar uma explicação do que está ocorrendo com essa empresa, com os funcionários da Facilite. Isso é uma covardia que eles fazem quando coloca um funcionário, demite o funcionário. Lá em Campos, por exemplo, tem que dar 4 viagens no Rio de Janeiro para receber a sua rescisão. Muitas das vezes, o funcionário tem R$1.000 para receber. E nas 4 viagens, ele gasta mais ou menos 900. Então não compensa nem ele receber nada. Porque se tiver que receber, vai ter que ressarcir para as empresas de ônibus, pagar as empresas de ônibus para ele vir aqui. Então, muitos dos funcionários, devido ao cansaço que dá ao seu colega, quando ele chega aqui, sabe o que ele faz? Ó, eu vou pedir para você me mandar embora, porque pelo menos eu evito de gastar para dar 4 viagens no Rio de Janeiro. Então, isso aí é uma coisa muito importante que o Salomão levantou, e isso é importante para que nós possamos, para que ele possa esclarecer aqui o ocorrido nessa referida empresa. Senhor presidente, mesmo assunto, eu acho curioso alguns deputados da bancada do governo estarem trazendo essa preocupação com empresas que terceirizam mão de obra no estado do Rio de Janeiro. E essa questão acontece há anos. Não é só o desrespeito ao direito trabalhista do funcionário terceirizado quando o Estado, na nova licitação, muda a empresa. É inclusive o passivo trabalhista que vai ficando para o Estado, que terceiriza aquela mão de obra. É a política de terceirização do governo Cabral. É a política de terceirização do secretário Risolia, que não quer mais concurso de merendeira, que não quer mais concurso de porteiro de escola, não quer mais concurso de servente, de inspetor, de funcionário de secretaria. É todo mundo terceirizado. Não tem uma escola no estado do Rio de Janeiro onde os servidores terceirizados não tenham problemas trabalhistas com a empresa anterior. Então é a política do senhor Cabral. Tem nome e sobrenome, essa terceirização criminosa que falta ao respeito com o trabalhador nos seus direitos mínimos, além de outras questões duvidosas, é uma política que tem nome e sobrenome. Sérgio Cabral. Pela ordem, presidente. Deputado Robson Leite. Presidente, essa questão é importante e eu acho que a gente precisa, eu quero parabenizar o deputado Newton Salomão, porque essa política na educação é uma política equivocada. E eu quero falar o seguinte, que nós tivemos uma oportunidade aqui, infelizmente sepultada, que é a questão da CPI da região serrana. A CPI, ela pode trazer uma contribuição grande no que diz respeito à fiscalização e à criação de mecanismos de controle, por exemplo, social, sobre recursos federais que são empregados, por exemplo, na construção e recuperação de escolas. Nós perdemos essa oportunidade e eu vejo também que nós podemos perder outra oportunidade, que é na terça-feira que vem na votação do nosso relatório da CPI das universidades privadas, que também é a mesma questão, não podemos ter medo de CPI, não tem que ter medo de CPI, acho que a gente pode avançar aqui, trazendo esse debate para casa. Eu lamento profundamente que a gente tenha sepultado essa oportunidade na criação dessa CPI, mas, enfim, a chance não acabou, porque há um projeto de resolução número 987
de autoria, salvo engano, do deputado Marcelo Freixo, deputado Conde Bittencourt e deputado Luiz Paulo, que visa criar a mesma CPI. É só vir para a ordem do dia, para ser votado, e a gente aí sim ter a oportunidade de aperfeiçoar os mecanismos, além, evidentemente, de punir aqueles que cometeram irregularidades, mas aperfeiçoar ou criar mecanismos de controle para essas verbas federais e também entrar nessa questão da terceirização na educação. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, quando o senhor assiste o nobre deputado João Peixoto colocar esse problema de terceirização, assim, realmente tem muita coisa errada nesse Estado. Muita coisa para se fazer. De repente apareceu uma nuvem preta e mostrou como tem coisa para ser observada. Quando você vê uma tropa de choque, batalhão de choque, chegar a um local em viaturas emprestadas, em condições mínimas de fazer o seu trabalho, alguma coisa está errada. O batalhão de choque, ele tem que ter a sua própria viatura. E não venham me dizer que estava enguiçado, ou que só tem uma, ou que só tem duas. Se é composto de 600 homens, tem que ter viaturas para transportar as 600 pessoas. Quer dizer, é na segurança, é na educação, tem muita coisa por ser revista, muita coisa para se refletir a respeito desse momento delicado que vivemos. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Dica. Aproveitar o ensejo falando do Detran aqui, não da Facility, mas que a nossa cidade hoje vive há cerca de 8 meses sem o posto de identificação para identificação civil, e a gente queria fazer um pedido aqui ao presidente do Detran para que agilizasse isso. Agilizasse, porque a cidade de quase de 1 milhão de habitantes não pode ficar sem um posto de identificação civil. E aproveitar o ensejo, já que estão se falando em governo, parabenizar o prefeito Duque de Caxias, que conseguiu, com todas as demandas, todas as mazelas, prefeito Alexandre Cardoso, com todas as mazelas encontradas na nossa cidade, colocou rigorosamente em dia todos os salários atrasados dos funcionários, já colocou partes de todos os postos de saúde funcionando 24 horas. Conseguimos ampliar e entregar àquela cidade mais 18 leitos de UTI no Hospital Moacir do Carmo, Rodrigo do Carmo, e quero crer que até o final do ano estaremos entregando o Hospital Duque de Caxias e, se Deus quiser, a maternidade de Xerém. A cidade de Duque de Caxias voltou a viver áreas melhores, bem administrado, e quero crer que será uma cidade mais bem administrada do nosso estado. Aqueles administradores que tiverem dificuldade em administrar a sua cidade, eu aconselharia a dar um pulinho em Duque de Caxias e ver a administração do Alexandre Cardoso. Anuncio projeto de resolução número 910 de 2013, de autoria do deputado Marcos Abraão, que concede o título de cidadão do Estado do Rio de Janeiro ao artista Aliomar Baianinho. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável. Relator, deputado André Correia. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Anuncio projeto de resolução 913/2013, de autoria do deputado André Siciliano, que concede medalha Tiradentes e respectivo diploma ao senhor Gil Garritano da Silva. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável. Relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação com o voto contrário. Verificação. Com o voto contrário da deputada Janira Rocha. Verificação solicitada pela deputada Clarissa Garotinho. O presidente,
Só para esclarecer, trata-se do presidente do Clube de Diretores de Lojistas do município de Paracambi e adjacências. Estão confundindo com segurança do Sérgio Cabral, né? Presidente, na verdade, a verificação é no Ô, deputada Clarissa, houve uma confusão. o deputado Então, a André pedido do Siciliano... deputado- Ela vai retirar o pedido de verificação, É porque por ele está de favor. implicância Ô, comigo. não, Toda não vez é. que eu vou falar, ele faz isso. Ele tem entendeu? ciúme de você, Clarissa, Ele tem, por eu isso. concordo. Então, está retirado o pedido de verificação, que, na verdade, é no projeto seguinte. A deputada Clarissa Garotinho sempre atropela quem está no microfone. E acho que é uma deselegância dela, não comigo, com a presidência, e deselegância do senhor que estava com a palavra, em também permitir que ela fale no teu lugar. Senhor presidente, primeiras damas, então eu Não. peço ao senhor que a deputada que fez o pedido de verificação retirou. Então, por favor, que o senhor possa terminar a Perfeito. votação do projeto. E a deputada está subestimando tanto aos colegas como também a quem nos assiste pela TV Aleste. Pela ordem, deputado Então, está Ricardo aprovado, Abraão. senhor presidente. Está aprovado, vai à promulgação. Presidente, eu quero aqui registrar, como foi dito pela presidência, o aniversário da cidade de Nilópolis hoje. Como houve pedido de verificação, então a preocupação da sessão cair, eu me antecipei aqui para registrar o aniversário de Nilópolis, são 66 anos, com a felicidade de estar contribuindo para o progresso daquela cidade, conseguindo incluir emendas no orçamento, como a do hospital, como o asfalto, enfim, outras mais. Mas também triste, porque a cidade hoje enfrenta um problema da saúde muito grande, um problema de saúde. O hospital se encontra fechado já há 8 meses. E eu me recordo que em 2001, quando nós assumimos no governo Farid Abrão, também se encontrava fechado o hospital e nós reabrimos em 72 horas a emergência e o hospital em 1 semana. E naquele momento nós tínhamos 41 milhões de orçamento somente ano. Hoje são aproximadamente 240 milhões de orçamento e o hospital se encontra fechado há 8 meses. Então isso, como nilópolitano, me entristece. Eu tenho a convicção que aquele povo merece respeito, porque na sua maioria escolheu o prefeito que lá está hoje governando a cidade. Que ele possa entender isso e possa realmente reabrir o hospital, já que a cidade merece respeito e merece saúde, porque ninguém tem prazo para ficar doente, senhor presidente. A pessoa, o ser humano, fica doente, quando não tem condição, tem que ter o hospital municipal para atender a sua deficiência naquele momento. Então eu queria registrar, dizer que a cidade, eu torço que possa ter esse crescimento, que a cidade continue crescendo sempre para o melhor da sua população. Obrigado, presidente. Senhor presidente. Pela ordem, deputado autor do projeto de resolução 925, o deputado... 925 não, 396. Desculpa, deputado. André Siciliano. É 913, sim. 913. Deputado André Siciliano. Eu peço a palavra, senhor presidente, para também parabenizar a minha cidade natal, Nilópolis, independente das questões políticas, né, das disputas eleitorais. Quer dizer que nasci em Nilópolis, os meus avós, de parte de pai e mãe, eram de Nilópolis, infelizmente não estão mais vivos, mas dizer que Nilópolis, Olinda, onde eu nasci, com a parteira Firmina, dona Firmina, famosíssima, né, merece todo o nosso respeito. Uma cidade tranquila, na cidade da nossa Beija-Flor. E falar para o nosso Ricardo Abraão que a gente torce para que o prefeito Alessandro faça um bom mandato, assim como nós torcemos também para o prefeito anterior, que a gente tem um carinho muito grande pelo ex-prefeito. Então, agradecer aos nossos pares pela aprovação aqui da mensagem 913 da medalha Tiradentes. Votou, não foi, senhor presidente? Tá Votou aprovado? e já anunciei. Eu agradeço, senhor presidente. Obrigado. E eu quero agradecer à deputada Clarissa, que retirou o pedido de verificação. Pela ordem, deputado Rosenberg Reis. Obrigado, senhor presidente. É só fazer uma comunicação. O Detran já arrumou o novo local, o local onde vai se instalar
um novo posto de identificação em Duque de Caxias. E, senhor presidente, também tem outra questão que eu quero anunciar aos parlamentares e a quem está me ouvindo agora, sobre a obra do pedágio. A nova praça de pedágio, aonde dividir o município de Duque de Caxias, a obra está todo vapor, onde não vai mais dividir, onde nós vamos atrair mais empresas para o polo industrial da Codim, em Xerém, no 4º distrito. Outra questão também que eu não posso, que atende muito o Duque de Caxias, senhores deputados, é a obra do Arco Metropolitano. É uma das maiores obras do país que o nosso governador Sérgio Cabral está fazendo. Eu tenho percorrido essa obra junto com o deputado Washington Reis, passo a passo. Muito obrigado. Foi mesmo o melhor prefeito do Duque de Caxias. E teve meu voto. Foi eleito também com meu voto. É um grande marco na história da Baixada Fluminense. É o Arco Metropolitano, aonde vamos tirar esse gargalo todinho da saída, da entrada, da saída de Duque de Caxias, entrando no Rio de Janeiro, onde nós ficamos no engarrafamento. Mais uma obra do governo do Estado, Sérgio Cabral. Pela ordem, Sua Excelência, deputado Xandrinho. Senhor presidente, o nobre deputado André Siciliano, ele deve estar aqui no plenário ainda, está aqui. Ele disse que nasceu em Nilópolis. Não é verdade. Ele nasceu em Nova Iguaçu, que Nilópolis, à época, pertencia a Nova Iguaçu. Tá vendo só? Então, é que depois emancipou, então ele está dizendo que porque ele realmente nasceu, mas pertencia a Nova Iguaçu. Se ele tivesse um chip, eu tenho certeza que nós iríamos diagnosticar direitinho isso aí. Aí você não pode... Aí é uma questão de segurança e não pode dizer. Então, o nobre deputado nasceu, na realidade, sim, nasceu em Nilópolis, mas pertencia a Nova Iguaçu, viu? E parabenizar Vossa Excelência, esse poeta, o senhor que é um gentleman, que todas as vezes que o senhor preside a sessão, fica aí a sessão, ela é ao debate, à discussão. É muito bom isso, muito oportuno isso aqui para o plenário. Obrigado. Pela ordem, deputado Conte Bittencourt, e depois o deputado Wagner Montes, e depois o deputado Márcio Pacheco. Só perguntar a Vossa Excelência, já acabou a pauta da ordem do dia? Duas matérias só, deputado. Deputado Wagner Montes. É porque, Excelência, muito obrigado, presidente, pela ordem, porque foi registrado aqui o aniversário de Porciúncula e o aniversário da cidade de Nilópolis, onde tem a nossa querida Beija-Flor de Nilópolis, escola da qual, com muita honra, eu fui vice-presidente. Mas esqueceu-se de falar aqui de uma cidade da Baixada Fluminense, pela qual eu tenho um carinho muito grande, uma gratidão também muito grande, que é 66 anos também, a cidade de São João de Meriti. Portanto, ao povo meritiense, o meu abraço, o meu carinho, o meu respeito a toda a população de São João de Meriti. Muito obrigado. Deputado Márcio Pacheco. Presidente, na verdade, duas questões rápidas. Eu sei que a deputada Clarissa tem a intenção de fazer o pedido de verificação. E eu quero aqui, em primeiríssimo lugar, saudar a cidade de Nilópolis, mais uma vez, saudar aqui o prefeito, nosso ex-colega, deputado Alessandro Calazans, pelos 66 anos, e também pela cidade de Porciúncula. Dizer que nesse dia eu estou sendo agraciado com a placa de mérito municipal da cidade de Porciúncula. Era para eu estar lá recebendo essa placa, mas como nós temos aqui nosso expediente, eu recebi das mãos do vereador Wagner Pessoa, da cidade de Porciúncula, e me sinto muito honrado por essa grande honraria da cidade de Porciúncula. No dia de hoje eu estaria lá recebendo, mas para que não faltasse aqui no expediente, receberia em outra ocasião, mas agradeço ao vereador Wagner Pessoa e faço o registro. Parabéns para a cidade de Porciúncula. Mas eu queria, presidente, aproveitar que a presença do deputado Conte Bittencourt, presidente da Comissão de Educação, e dizer que na semana passada nós tivemos uma audiência pública na Comissão de Educação e tratamos de um tema importante no que diz respeito ao posicionamento nesta casa, encaminhando um documento ao Congresso Nacional, especialmente ao Senado Federal, que há pouco houve a intervenção de um senador do Ceará,
que propôs, através de um substitutivo, a mudança do texto da meta 4 do Plano Nacional de Educação. Essa meta, como estava vigorando, trazia no seu texto a matrícula preferencial das crianças com deficiência nas escolas regulares, mas garantia o atendimento das crianças com deficiência como educação complementar e suplementar nas escolas especiais em todo o Brasil. Este senador traz um desserviço, apresentando um substitutivo, retirando do texto a palavra preferencialmente e também a garantia da complementariedade das escolas especiais. Nós, através da Comissão de Educação e a Comissão da Pessoa com Deficiência, mas esse documento formulado pela Comissão de Educação, encaminhamos e temos a intenção de encaminhar um documento assinado pelo presidente da Casa e com a anuência de todos os deputados, pedindo e mostrando qual é o posicionamento desta Casa a respeito desse tema. Eu quero dizer que este bom texto tem também a anuência do Conselho Estadual de Educação, dos profissionais da Secretaria de Estado, que são contra a mudança do texto. Ou seja, nós podemos perfeitamente comungar os trabalhos, defender a educação inclusiva na escola regular, trazer as crianças e os pais que querem que seus filhos com deficiência estudem na escola regular, desde que ela esteja pronta para dar essa educação inclusiva, mas também trabalhar com as unidades especializadas. E quero dizer, presidente, que ontem eu estava no município de Três Rios, fazendo um trabalho com esta casa, uma audiência pública para 12 municípios da região Centro-Sul Fluminense, justamente tratando do tema de capacitação de gestores para o atendimento da pessoa com deficiência em todas as áreas. E a área que mais nos chamou a atenção, exatamente, deputado Conte Bittencourt, é a área da educação. Professores querendo se capacitar para o atendimento, para como atender os alunos. E lá estavam as APAES, Pestalozes, APADAS e todas as instituições querendo caminhar em uníssono com o poder público. Portanto, eu quero aqui dizer, encaminhar a Vossa Excelência, pedindo velocidade da mesa diretora para que o presidente e esse parlamento encaminhem esse documento o quanto antes para o Congresso Nacional. Obrigado, presidente. Presidente, só para um esclarecimento ao deputado Márcio Pacheco, o plenário acolheu o texto na última quinta-feira e, para que tivéssemos celeridade, o deputado presidente Paulo Melo tinha sugerido a assinatura dos 70 deputados. Como queríamos celeridade, ficou só a assinatura do presidente da Casa, em nome de todo o parlamento, e já foi encaminhado por AR aos 3 senadores da República que representam o Estado do Rio de Janeiro na própria quinta-feira. E o encaminhamento feito aqui foi pelas 2 comissões, deputado Márcio Panicé, Educação e Pessoas Portadoras de Deficiência. Márcio Pacheco, desculpe, Márcio Pacheco. Anuncio indicação legislativa 295/2013, de autoria da deputada Inês Pandeló, que solicita ao excelentíssimo senhor Sérgio Cabral, governador do Estado do Rio de Janeiro, o envio de mensagem dispondo sobre as tarifas de serviços de transportes rodoviário intermunicipal de passageiros e transportes complementar em veículos de baixa capacidade nos trechos entre os municípios do Rio de Janeiro e Barra Mansa, bem como entre os municípios do Rio de Janeiro e Angra dos Reis. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas pela transformação em indicação simples. Relator, deputado Marcos Abraão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o relatório do deputado Marcos Abraão. Vai à publicação. Verificação. Declaração. Primeiramente, anuncio a votação nominal solicitada pela deputada Clarissa Garotinho. Só uma questão de ordem, que Vossa Excelência pulou um projeto. O projeto de resolução número 925 de 2003, de autoria do deputado Paulo Melo. Sim, eu iria retornar a ele. Porque não, só para Vossa Excelência chamar os trabalhos à ordem e voltar nele, para que seja pedida a verificação ou não.
porque a seguir tem um projeto, uma indicação legislativa minha, do deputado Wagner Montes, eu também, se Vossa Excelência abrir o precedente, eu vou querer que ela seja votada antes do pedido de verificação da deputada Clarissa. Só para dar esse encaminhamento a Vossa Excelência, que chama os trabalhos à ordem, bote novamente em votação a indicação, o projeto de resolução número 925. Obrigado, deputado Flávio Bolsonaro. Anuncio projeto de resolução 925/2013, de autoria do deputado Paulo Melo, que concede a medalha Tiradentes ao cabo PM Leandro Araújo Magesse Peixoto. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável. Relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação.